Descobri que meu namorado é casado e tem filhos. Eu nunca pensei que seria o tipo de pessoa que teria uma história dessas para contar, mas aqui estou eu. Eu estava namorando um cara chamado Daniel há cerca de 8 meses quando descobri que ele tinha uma esposa e 2 filhos. E o pior é que eu não descobri isso por ele, descobri por ela. Para explicar direito, preciso voltar um pouco. Conheci o Daniel em uma cafeteria perto do meu trabalho. Ele parecia exatamente o tipo de pessoa que você sente confiança quase imediatamente. Calmo, educado, sempre. Muito atencioso. Nós começamos a conversar porque ele estava tendo problemas com o laptop. E eu fiz aquela piada clássica de TI. Você já tentou desligar e ligar de novo? Ele riu e acabamos conversando por quase meia hora. Uma semana depois, ele me chamou para jantar. O primeiro encontro foi ótimo. Conversa fácil, nada forçado. Ele parecia realmente interessado em mim, não daquele jeito superficial que muita gente demonstra. Começamos a nos ver com frequência. Em 2 meses, já estávamos praticamente. Namorando, Daniel trabalhava com logística e dizia que precisava viajar às vezes. Às vezes ele ficava 2 ou 3 dias fora da cidade. Na época, isso não me pareceu estranho. Ele nunca dava sinais de ser desonesto. Na verdade, ele era quase perfeito demais. Ele cozinhava comigo, lembrava de coisas pequenas que eu mencionava semanas antes e sempre parecia genuinamente feliz quando estávamos juntos. Mas havia algumas coisas que, olhando agora, eram sinais claros. Ele quase nunca postava nada nas redes sociais. Quando eu sugeria tirar uma foto juntos, ele brincava dizendo que odiava câmeras. Ele também nunca me convidava para ir até a casa dele. Sempre era no meu apartamento, ou em restaurantes, ou em hotéis, quando viajávamos juntos. Na época, eu pensei que talvez ele fosse apenas uma pessoa reservada, até porque ele sempre tinha uma explicação plausível para tudo. 8 meses passaram assim, até a noite em que tudo mudou. Era uma quarta-feira. Daniel tinha viajado naquela manhã dizendo que precisava resolver um problema de trabalho em outra cidade. Eu estava no sofá rolando o Instagram quando recebi uma solicitação de mensagem de alguém que eu não conhecia. O perfil era de uma mulher chamada Mariana. A foto mostrava ela sorrindo ao lado de 2 crianças. Achei que talvez fosse engano ou spam. Mas quando abri a mensagem, meu estômago virou imediatamente. Ela escreveu apenas: Oi, desculpa te incomodar. Você conhece um homem chamado Daniel Silva? Naquele momento, eu respondi sem pensar muito. Sim. Por quê? Demorou alguns minutos para ela responder. Minutos que pareceram muito mais longos. Então chegou outra mensagem, porque ele é meu marido. E naquele instante, eu senti aquela sensação estranha de quando o cérebro simplesmente se recusa a acreditar no que acabou de ler. Eu pensei que fosse alguma brincadeira ou algum tipo de mal-entendido absurdo. Então respondi: Você deve estar confundindo. Meu namorado se chama Daniel, mas ele não é casado. Ela demorou um pouco mais para responder dessa vez. Quando a mensagem chegou, vieram 3 fotos junto. Na primeira, Daniel estava sorrindo ao lado dela. Na segunda, ele estava segurando uma das crianças. Na terceira, era uma foto de família. Todos juntos. Pareciam felizes. E foi naquele momento que eu percebi uma coisa. A camisa que ele estava usando na foto era uma que eu tinha dado de presente para ele no aniversário. E foi assim que eu descobri que o homem que eu estava namorando há 8 meses tinha uma esposa e 2 filhos, e aparentemente 2 vidas, completamente diferentes. Depois que eu vi as fotos, eu fiquei alguns minutos apenas olhando para a tela, sem saber exatamente o que pensar. Uma parte de mim ainda queria acreditar que aquilo era algum tipo de confusão absurda. Talvez existisse outro. Daniel. Talvez fosse coincidência. Talvez fosse algum tipo de erro. Mas no fundo eu já sabia a verdade. A camisa que ele estava usando na foto tinha sido um presente meu. Não existia explicação lógica para aquilo. Minhas mãos começaram a tremer um pouco, enquanto eu digitava. Perguntei para ela: Há quanto tempo vocês estão casados? A resposta veio quase imediatamente. 9 anos. Eu senti um frio subir pela espinha. 9 anos eu estava com ele há 8 meses. Ou seja, durante todo o tempo em que eu pensei que estava em um relacionamento normal, ele já tinha uma família inteira. Respirei fundo e perguntei outra coisa. Vocês têm filhos? Ela respondeu. 2. Um menino de 7 anos e uma menina de 4. Naquele momento, eu senti uma mistura estranha de sentimentos. Raiva, confusão.
E principalmente uma sensação horrível de perceber que eu tinha sido colocada em uma situação que nunca escolhi. Ela então perguntou algo que me deixou ainda mais desconfortável. Há quanto tempo você está com ele? Eu respondi com sinceridade. Quase 8 meses. Demorou alguns minutos para ela responder dessa vez. E quando respondeu, a mensagem foi mais longa. Ela disse que desconfiava de algo há algum tempo. Daniel sempre dizia que precisava viajar por trabalho. Algumas viagens eram de 2 ou 3 dias. Outras eram apenas uma noite. No começo, ela acreditava completamente. Mas nos últimos meses, algumas coisas começaram a parecer estranhas. Ele ficava muito mais tempo no celular. Começou a proteger o telefone com senha. E algumas vezes voltava das viagens agindo de forma diferente. Ela disse que tentou ignorar a sensação, mas algo continuava incomodando ela. Então, alguns dias antes, ela pegou o celular dele, enquanto ele tomava banho, e encontrou algumas mensagens. Não eram mensagens explícitas, mas eram suficientes para mostrar que existia outra pessoa. Ele tinha salvo meu contato apenas com a letra A, mas em uma das conversas ele mencionou meu nome. Foi assim que ela me encontrou nas redes sociais. Enquanto eu lia aquilo tudo, uma coisa ficava cada vez mais clara. Eu não era a única pessoa enganada naquela história. Ela também estava sendo traída. Depois de alguns minutos, ela escreveu outra mensagem. Uma pergunta direta. Você sabia que ele era casado? Eu respondi imediatamente. Não. Nunca ele. Nunca mencionou esposa. Nunca mencionou filhos. Nunca mencionou nada sobre uma família. Ela respondeu apenas. Eu imaginei. E então ela escreveu algo que eu não esperava. Você quer saber de uma coisa? Ele disse que estava em uma viagem de trabalho hoje. Mas ele está em casa agora. Naquele momento, eu senti meu coração acelerar, porque isso significava apenas uma coisa. Daniel tinha mentido para nós duas ao mesmo tempo. E pela primeira vez desde que a conversa começou, eu percebi que aquela história ainda estava muito longe de terminar. Porque alguns segundos depois, Mariana enviou outra mensagem. Se você quiser, podemos ligar para ele agora e ver o que ele diz juntas. E naquele momento eu percebi que a próxima decisão que eu tomasse poderia mudar completamente tudo o que viria depois. Eu fiquei olhando para a última mensagem dela por vários segundos. Se você quiser, podemos ligar para ele agora. Juntas. Meu coração começou a bater mais rápido, porque até aquele momento tudo ainda parecia meio distante, como se fosse uma história acontecendo na tela do meu celular, mas uma ligação tornaria tudo real. Respirei fundo antes de responder. Pode ser. Ela respondeu quase imediatamente. Vou ligar em vídeo, mas não vou dizer que você está aqui no começo. Eu apenas concordei. Alguns segundos depois, meu celular começou a vibrar. Era a chamada de Mariana. Eu aceitei. Quando a câmera abriu, eu vi o rosto dela pela primeira vez ao vivo. Ela parecia exatamente como nas fotos. Cabelos castanhos claros, olhos cansados. E uma expressão de alguém que estava tentando se manter forte apesar da situação. Atrás dela, eu conseguia ver parte de uma sala, brinquedos espalhados no chão, um sofá e um desenho infantil colado na parede. Aquilo me deu um aperto estranho no peito, porque pela primeira vez eu estava vendo a realidade da família dele. Ela respirou fundo. Vou ligar para ele agora. Ela virou a câmera um pouco e começou outra chamada. Por alguns segundos, ficamos apenas esperando, até que finalmente alguém atendeu. E então, o rosto de Daniel apareceu na tela. Ele estava sentado em algum lugar da casa. Parecia completamente relaxado. Quando viu Mariana, ele sorriu. Oi, amor. Como estão as coisas aí? Foi nesse momento que eu percebi algo que fez meu estômago virar novamente. Ele parecia totalmente confortável, como se nada estivesse acontecendo, como se ele não estivesse vivendo duas vidas completamente diferentes. Mariana manteve a voz calma. Estamos bem. As crianças estão brincando no quarto. Ele assentiu. Que bom. Eu devo voltar amanhã. Ai, reunião demorou mais do que eu pensei. Quando ele disse aquilo, eu quase ri de nervoso, porque eu estava sentada no meu sofá, sabendo exatamente o tipo de reunião que ele costumava ter, quando dizia que estava viajando. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, então perguntou: Você tem certeza que está em uma reunião de trabalho?
Daniel franziu a testa. Sim? Por quê? Ela inclinou levemente a cabeça. Porque eu estava conversando com alguém hoje e descobri algo curioso. Eu vi o rosto dele mudar um pouco. Não foi algo exagerado, mas foi o suficiente para mostrar que alguma parte do cérebro dele começou a perceber perigo. Ele tentou manter o tom leve. Curioso como Mariana respondeu devagar. Eu descobri que você tem uma namorada. Do outro lado da tela, Daniel ficou completamente imóvel. Por um segundo inteiro ninguém falou nada. Então ele soltou uma pequena risada nervosa. Não sei do que você está falando. E foi nesse momento que Mariana olhou diretamente para mim como se estivesse pedindo permissão. Eu apenas fiz um pequeno sinal de cabeça. Então ela virou a câmera um pouco. O suficiente para que meu rosto aparecesse na chamada. Eu nunca vou esquecer a expressão no rosto de Daniel naquele momento. Foi como assistir alguém perceber que todas as mentiras finalmente tinham chegado ao fim. Os olhos dele ficaram arregalados. A cor do rosto mudou. E por alguns segundos ele simplesmente não conseguiu dizer absolutamente nada. O silêncio que veio depois foi pesado. Muito pesado. Até que finalmente ele falou. Meu Deus! E naquele momento eu percebi uma coisa. Aquilo ainda estava apenas começando, porque a próxima coisa que ele disse deixou nós duas completamente sem palavras. Por alguns segundos ninguém falou nada. Daniel apenas olhava para a tela completamente em choque. Os olhos dele iam de mim para Mariana e depois voltavam para mim de novo. Era como se o cérebro dele estivesse tentando entender como as duas partes da vida dele tinham acabado no mesmo lugar ao mesmo tempo. Finalmente ele passou a mão no rosto. Isso não é o que vocês estão pensando, Mariana respondeu imediatamente. Então explica. A voz dela continuava calma, mas havia algo ali que mostrava claramente que a paciência dela estava acabando. Daniel respirou fundo. Olha, eu posso explicar. Eu apenas fiquei em silêncio porque naquele momento eu realmente queria ouvir que tipo de explicação alguém poderia dar para uma situação daquelas. Ele começou a falar devagar. Eu nunca quis machucar nenhuma de vocês. Mariana soltou uma pequena risada sem humor. Você tem uma esposa, 2 filhos e uma namorada há 8 meses, mas nunca quis machucar ninguém. Daniel ficou alguns segundos sem responder. Eu vi claramente que ele estava tentando encontrar as palavras certas. Ou talvez apenas tentando encontrar qualquer mentira que ainda pudesse funcionar. Então ele olhou diretamente para mim. Eu estava planejando contar. Aquilo me fez sentir uma mistura de raiva e incredulidade. Planejando contar quando? Depois de 1 ano, depois de 2, ele suspirou. As coisas ficaram complicadas. Mariana cruzou os braços. Complicadas. Você quer dizer mentiras? Daniel balançou a cabeça. Não é tão simples assim. Então ele disse algo que nós duas não esperávamos. Nosso casamento já estava praticamente acabado. Mariana imediatamente respondeu. Não estava acabado para mim. O silêncio voltou novamente. Daniel parecia cada vez mais nervoso. Ele olhava para a câmera, mas não conseguia manter o olhar por muito tempo. Então ele falou algo que deixou a situação ainda mais estranha. Eu nunca. Planejei que vocês duas descobrissem assim? Mariana respondeu com uma voz baixa. Então como você planejava que isso acontecesse? Daniel demorou alguns segundos para responder. Eu pensei que talvez com o tempo as coisas se resolvessem. Eu senti uma onda de frustração subir. Resolver como ele não respondeu, porque a verdade era óbvia. Não existia plano nenhum. Ele apenas estava vivendo 2 vidas e esperando que nenhuma das duas descobrisse. Mariana, então, fez uma pergunta direta. Há quanto tempo você está mentindo para mim? Daniel hesitou. Alguns meses, eu falei imediatamente. 8 meses. Mariana virou o olhar lentamente para a câmera. Então voltou para ele. 8 meses não são alguns meses. Daniel ficou em silêncio novamente. E naquele momento uma voz infantil apareceu ao fundo da casa de Mariana mamãe. Podemos ver o papai. Mariana fechou os olhos por um segundo. Quando abriu novamente, ela olhou para Daniel de uma forma completamente diferente. Uma mistura de decepção e cansaço. Ela falou calmamente. Seus filhos querem falar com você, Daniel. Parecia ainda mais desconfortável, mas respondeu. Claro.
E naquele momento eu percebi algo que me deu um aperto enorme no peito, porque a próxima coisa que eu veria seria algo que tornaria toda aquela situação ainda mais real. E muito mais complicada. Mariana virou um pouco o celular e chamou as crianças. Podem vir falar com o papai. Eu pensei em desligar naquele momento. Aquilo já estava estranho o suficiente, e eu não tinha certeza se deveria estar ali vendo aquilo. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, 2 crianças apareceram correndo na frente da câmera. Um menino e uma menina. O menino parecia ter uns 7 anos. A menina devia ter uns 4. Os 2 sorriram quando viram Daniel na tela. Papai? Daniel tentou sorrir de volta. Oi, campeões. Como vocês estão? Enquanto eles começavam a falar animadamente sobre algo da escola, eu fiquei completamente em silêncio, observando tudo. Aquilo era real. Não eram apenas fotos. Não eram apenas palavras em uma mensagem. Era uma família de verdade. Uma casa-crianças que claramente amavam o pai, e de repente eu me senti terrivelmente deslocada naquela situação. A menina mostrou um desenho para a câmera. Olha, papai, eu fiz isso hoje. Daniel elogiou o desenho tentando parecer normal, mas eu conseguia ver claramente que ele estava nervoso. Os olhos dele continuavam desviando para o lado da tela onde eu estava. Depois de alguns minutos, Mariana falou com as crianças. Agora o papai precisa terminar a conversa com a mamãe. Vão brincar um pouco. As 2 crianças saíram correndo da sala. Quando a sala ficou silenciosa novamente, o clima mudou imediatamente. Daniel passou a mão no cabelo. Isso está saindo do controle. Mariana respondeu com a voz fria. Não. Isso está apenas ficando claro. Eu continuei quieta, sentindo aquela mistura estranha de emoções. Raiva por ter sido enganada. Tristeza por perceber que existia uma família inteira no meio daquela história. E uma sensação crescente de que eu precisava sair daquela situação. Daniel então falou. Comigo diretamente. Eu juro que nunca quis te envolver nisso. Aquilo me fez finalmente falar, mas você envolveu, por 8 meses. Ele abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Mariana. Então disse algo que mudou completamente a direção da conversa. Eu acho que você deveria dizer a verdade inteira agora. Daniel franziu a testa. Eu já expliquei. Ela balançou a cabeça devagar. Não. Você não explicou tudo. Ela então olhou para mim novamente e disse uma frase que fez meu estômago gelar. Porque eu descobri outra coisa hoje. Eu não era a única. Por um segundo eu achei que tinha entendido errado. Mas então Mariana continuou. Você não é a única mulher além de mim. Daniel ficou completamente pálido na tela. E naquele momento eu percebi que a situação era muito pior do que eu imaginava. Porque aparentemente, nem eu, nem a esposa dele. Éramos as únicas vivendo dentro das mentiras dele. E foi nesse momento que Daniel disse algo desesperado. Esperem. Eu posso explicar isso também. Quando Mariana disse que eu não era a única mulher além dela. O silêncio ficou pesado. Eu senti como se alguém tivesse puxado o chão mais uma vez. Porque até aquele momento eu achava que a história era simples. Um homem casado que tinha uma amante. Algo horrível, mas ainda simples de entender. Agora, aparentemente, existia mais alguém. Daniel passou a mão no rosto de novo, visivelmente nervoso. Isso não é o que parece. Mariana respondeu imediatamente. Então explica. Ele ficou alguns segundos olhando para a tela como se estivesse tentando decidir qual parte da verdade admitir. Então, finalmente falou. Foi apenas algumas vezes. Eu fechei os olhos por um momento. Algumas vezes, aquilo soava como algo pequeno na boca dele, mas naquele contexto significava algo completamente diferente. Mariana perguntou. Quem é ela? Daniel. Demorou alguns segundos. Uma colega de trabalho. Eu senti uma mistura de choque e incredulidade. Então você tem uma esposa, uma namorada, e ainda está saindo com outra pessoa. Ele respondeu rápido. Não é assim, Mariana. Soltou uma pequena risada sem humor. É exatamente assim. Daniel parecia cada vez mais pressionado. Eu posso explicar. Mas antes que ele continuasse, Mariana disse algo que parecia ter estado preso na garganta dela há muito tempo.
Você sabe qual é a pior parte de tudo isso? Daniel não respondeu. Ela continuou. Eu comecei a suspeitar há meses, mas sempre achei que talvez fosse apenas paranoia minha. Eu pensava que você nunca faria algo assim com a nossa família. Ela fez uma pausa. Então hoje eu finalmente procurei respostas e descobri que meu marido tem 3 relacionamentos ao mesmo tempo. O silêncio voltou novamente. Eu comecei a sentir algo diferente da raiva inicial. Cansaço, porque naquele momento a situação parecia tão absurda que era difícil até processar. Daniel tentou mudar o tom da conversa. Olha, podemos resolver isso. Mariana respondeu. Resolver. Como exatamente você acha que vai resolver isso? Ele respirou fundo. Nós podemos conversar pessoalmente? Mariana respondeu imediatamente. Não, você pode. Explicar agora, porque eu quero ouvir tudo. Ele hesitou novamente. Então olhou para mim e disse algo que eu definitivamente não esperava ouvir. Eu realmente gosto de você. Aquilo me fez sentir uma onda de irritação. Gosta de mim. Depois de tudo isso, ele continuou tentando se justificar. Eu nunca planejei que as coisas chegassem a esse ponto. Eu apenas deixei acontecer. Mariana balançou a cabeça lentamente. Você não deixou acontecer. Você escolheu, todos os dias, a cada mentira, a cada viagem falsa, a cada mensagem escondida. Daniel ficou em silêncio novamente. E pela primeira vez desde que a chamada começou, parecia que ele realmente não tinha mais nenhuma resposta. Foi então que Mariana disse algo que mudou completamente o rumo da situação. Algo que claramente ela já estava pensando desde o começo daquela conversa. Eu acho que nós duas deveríamos nos encontrar. Pessoalmente, eu senti meu coração acelerar. Porque até aquele momento tudo estava acontecendo através de uma tela. Mas um encontro significaria tornar tudo ainda mais real. Ela então continuou. E talvez você também devesse estar lá. Daniel ficou completamente tenso, porque naquele momento ficou claro que a próxima etapa dessa história seria muito mais difícil de escapar, e talvez muito mais reveladora também. Depois que Mariana sugeriu que nos encontrássemos pessoalmente, ninguém falou nada por alguns segundos. Daniel parecia completamente desconfortável. Eu conseguia ver no rosto dele que aquela era exatamente a situação que ele tinha passado. Meses tentando evitar. Mariana foi a primeira a quebrar o silêncio. Acho que isso precisa acontecer. Eu fiquei olhando para a tela sem saber exatamente o que responder. Parte de mim queria simplesmente desligar o celular e desaparecer daquela história. Mas outra parte queria respostas. Respostas reais. Não apenas desculpas confusas através de uma ligação. Então eu finalmente falei. Onde Mariana respondeu quase imediatamente. Em um café no centro amanhã à tarde. Daniel soltou um suspiro pesado. Isso é desnecessário, Mariana respondeu com firmeza. Não. O que foi desnecessário foram meses de mentiras. Daniel tentou argumentar novamente. Nós podemos resolver isso em particular. Ela respondeu. Nós estamos resolvendo. Agora. E dessa vez sem mentiras. O silêncio voltou por alguns segundos. Então ela olhou para mim através da câmera. Você vem. Eu respirei fundo. Sim. Daniel parecia ainda mais nervoso. Vocês não precisam fazer isso. Mas naquele momento estava claro que ninguém mais estava interessado na opinião dele. A chamada terminou alguns minutos depois. E quando o silêncio voltou para o meu apartamento, eu percebi algo estranho. Eu ainda estava segurando o celular com força, como se soltar ele fosse fazer tudo aquilo se tornar mais real. Eu fiquei sentada no sofá por quase meia hora, apenas tentando processar tudo. 8 meses. 8 meses de mensagens, de encontros, de viagens, de conversas sobre o futuro. E tudo aquilo tinha sido construído em cima de mentiras. Na manhã seguinte, eu acordei com uma sensação pesada, no peito. Eu quase mandei uma mensagem cancelando o encontro. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ver aquilo até o fim. Quando cheguei ao café, Mariana já estava lá. Ela estava sentada em uma mesa perto da janela. Parecia mais cansada do que na noite anterior. Mas também parecia determinada. Eu me aproximei devagar. Ela levantou o olhar quando me viu. Por um segundo ficamos apenas nos olhando. Era estranho. Nós duas éramos vítimas da mesma mentira. Mas também éramos duas estranhas completas. Eu
Sentei na cadeira em frente a ela. Obrigada por vir. Ela disse. Eu apenas assenti. Alguns minutos se passaram em silêncio, até que a porta do café abriu novamente, e Daniel entrou. No momento em que ele nos viu sentadas juntas, o rosto dele perdeu a cor. Ele caminhou até a mesa devagar, como se cada passo fosse mais pesado que o anterior. Quando chegou perto, ele ficou alguns segundos em pé, sem saber exatamente o que dizer. Finalmente ele sentou, e naquele momento, ficou claro que aquela conversa seria muito diferente da ligação da noite anterior, porque agora ninguém podia simplesmente desligar e fugir. Então Mariana fez a primeira pergunta. A mesma pergunta que provavelmente estava na cabeça de nós duas desde o começo. Quantas mentiras ainda existem que nós não sabemos? Daniel olhou para a mesa e demorou vários segundos antes de responder. E quando ele finalmente abriu a boca para falar, eu percebi algo imediatamente. A resposta que viria a seguir. Ia mudar completamente tudo de novo. Daniel ficou olhando para a mesa por vários segundos antes de falar. As mãos dele estavam juntas como se estivesse tentando controlar o nervosismo. O café ao nosso redor continuava cheio de pessoas conversando normalmente. O som de xícaras, máquinas de café e conversas baixas. Mas na nossa mesa parecia existir um silêncio completamente diferente. Pesado. Finalmente, Daniel respirou fundo. Eu sei que parece horrível. Mariana respondeu imediatamente. Porque é horrível. Ele assentiu lentamente. Eu sei. Então ele olhou primeiro para mim e depois para Mariana. Eu nunca planejei viver duas vidas. Eu apenas não soube como parar quando tudo começou. Aquilo soava como mais uma desculpa. Mas ele continuou falando. Quando eu conheci você, ele disse olhando para mim. Eu realmente estava passando por um momento complicado. Mariana cruzou os braços. Complicado não é uma desculpa para trair sua esposa. Daniel passou a mão no rosto novamente. Eu sei. Mas naquela época, nosso casamento já estava cheio de problemas. Nós quase não conversávamos mais. Quase não saíamos juntos. Eu me sentia invisível em casa. Mariana respondeu com uma calma perigosa. Então a solução foi criar outra vida inteira. Daniel não respondeu imediatamente. Ele apenas continuou olhando para a mesa. Então falou algo que parecia muito mais honesto do que tudo que ele tinha dito antes. No começo eu pensei que seria apenas algo passageiro. Alguns encontros, nada sério. Mas então, eu comecei a gostar de você. Ele disse olhando para mim novamente. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar a verdade. Eu senti uma mistura de emoções ouvindo aquilo, porque uma pequena parte de mim queria acreditar que pelo menos os sentimentos tinham sido reais. Mas a situação inteira tornava qualquer emoção confusa. Mariana então perguntou outra coisa. E a terceira mulher, Daniel, levantou o olhar rapidamente. Aquilo foi um erro. Ela respondeu. Tudo isso foi um erro. Ele suspirou. Sim. Por alguns segundos ninguém falou nada. Então eu fiz uma pergunta que estava na minha cabeça desde a noite anterior. Você já pensou no que ia acontecer quando tudo isso fosse descoberto? Daniel demorou um pouco para responder. Não. E aquela resposta talvez tenha sido a mais honesta de todas. Porque deixava claro que ele nunca teve um plano. Ele apenas continuou mentindo esperando que o problema nunca chegasse. Mariana ficou em silêncio por um momento. Depois olhou diretamente para ele. Eu vou pedir o divórcio. Daniel fechou os olhos por um segundo. Eu imaginei. Ela continuou. Não por causa dela. Ela disse, apontando levemente para mim, mas por sua causa. Porque ninguém que ama a própria família constrói uma vida inteira de mentiras. Daniel não respondeu. Ele apenas ficou sentado ali, parecendo finalmente perceber o tamanho das consequências. Então Mariana pegou a bolsa. Eu já ouvi o suficiente. Ela se levantou da mesa. Antes de sair, ela olhou para mim. Obrigada por ter sido honesta comigo. Eu assenti. Ela então saiu do café e de repente fiquei sozinha na mesa com Daniel. O silêncio entre nós era estranho, muito diferente de qualquer conversa que já tivemos antes. Ele finalmente falou. Eu sei que você me odeia agora. Eu respondi devagar. Eu acho que o problema é que eu não sei exatamente o que sentir. Ele ficou olhando para mim. E naquele momento percebi que aquela história ainda não tinha terminado completamente.
porque Daniel ainda tinha uma última pergunta para fazer. Uma pergunta que eu definitivamente não estava esperando ouvir. Depois que Mariana saiu do café, o silêncio ficou estranho. Muito mais. Pesado do que antes, porque agora não existia mais aquela tensão entre 3 pessoas. Era apenas eu e Daniel sentados frente a frente, como se fôssemos 2 estranhos. Algo que, de certa forma, nós realmente éramos naquele momento. Ele ficou olhando para a mesa por alguns segundos antes de falar. Eu nunca imaginei que tudo terminaria assim. Eu respondi com calma. Sinceramente, eu acho que você nunca imaginou que seria descoberto. Ele não tentou negar. Apenas soltou um suspiro longo. Talvez você esteja certa. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Eu observava o rosto dele tentando entender se alguma parte daquela pessoa ainda era o homem que eu pensei conhecer. Mas agora era difícil separar as coisas. Porque cada lembrança dos últimos 8 meses parecia diferente depois de tudo que eu descobri. Então ele finalmente levantou o olhar. Eu sei que provavelmente não tenho direito de perguntar isso, mas preciso saber de uma coisa. Eu franzi a testa. O que ele hesitou por um momento. Então fez a pergunta. O que você sentia por mim era real. Aquilo me pegou completamente desprevenida, porque depois de tudo que tinha acontecido, aquela parecia uma pergunta absurda. Mas ao mesmo tempo eu entendi por que ele queria saber. Eu demorei alguns segundos para responder, porque precisava ser completamente honesta comigo mesma antes de falar. Sim, era real. Os sentimentos que eu tive por você eram reais. Os planos, as conversas, as viagens. Tudo aquilo foi real para mim. Daniel ficou em silêncio ouvindo. Mas então, eu continuei. Mas agora eu também sei que aquela versão da nossa história não existia de verdade, porque metade da sua vida estava escondida. Ele baixou o olhar novamente. Eu nunca quis mentir tanto assim. Eu respondi com uma calma, que até me surpreendeu. Mas você mentiu. Todos os dias, ele assentiu devagar. Eu sei. O silêncio voltou novamente. Mas dessa vez não era tenso. Era apenas o tipo de silêncio que aparece quando 2 pessoas percebem que não existe mais nada para discutir. Depois de alguns segundos, eu me levantei da cadeira. Acho que é melhor eu ir. Daniel olhou para mim. Você vai ficar bem. Eu pensei por um momento. Sim, talvez não hoje, talvez nem amanhã. Mas eventualmente sim. Ele assentiu. Eu sinto muito. Eu não respondi. Porque algumas desculpas simplesmente chegam tarde demais. Então eu caminhei até a porta do café. Mas antes de sair, eu olhei para trás uma última vez. Daniel ainda estava sentado na mesma mesa. Sozinho. Olhando para a xícara de café que ele nem tinha tocado. E naquele momento eu percebi algo curioso. Por 8 meses eu pensei que estava perdendo alguém importante. Mas agora eu entendia que, na verdade, eu tinha acabado de me livrar de uma mentira enorme. E essa percepção tornou o peso da situação um pouco mais leve, mesmo que ainda doesse. Mas a história ainda tinha um último capítulo. Porque algumas semanas depois, algo aconteceu que eu definitivamente não esperava. Algo que fechou essa história, de uma forma que eu jamais teria imaginado naquele dia no café. Depois daquele dia no café, eu não falei mais com Daniel. Na verdade, eu bloqueei o número dele na mesma noite. Bloqueei também nas redes sociais. Não porque eu estivesse com raiva naquele momento, mas porque eu sabia que precisava de distância para conseguir colocar minha cabeça no lugar. As semanas seguintes foram estranhas, porque mesmo sabendo que eu tinha sido enganada, ainda existia aquela sensação de vazio. 8 meses não desaparecem simplesmente da memória. Existiam lembranças em restaurantes, em músicas, em lugares da cidade, onde nós tínhamos ido juntos. Mas aos poucos aquilo começou a perder força. Cada dia que passava a história parecia mais distante, como se fosse algo que aconteceu com outra pessoa. Cerca de 3 semanas depois, eu recebi uma mensagem de um número que eu não conhecia. Por um segundo eu pensei que talvez fosse Daniel tentando falar comigo de outro telefone. Mas quando abri a mensagem, vi que era Mariana. Ela escreveu apenas: Oi. Queria te atualizar sobre algumas coisas. Eu respondi: Oi. Ela continuou: Eu pedi o divórcio. Ele saiu de casa alguns dias depois daquela conversa. Eu fiquei alguns segundos olhando para a tela. Parte de mim não sabia exatamente o que sentir ao ler aquilo. Ela enviou outra mensagem logo em seguida. Quero que você saiba que eu não te culpo por nada. Você também foi enganada.
Aquilo me deu uma sensação estranha de alívio, porque no começo eu tinha medo de que ela me odiasse. Mas aparentemente nós duas entendíamos quem realmente era responsável por tudo. Ela continuou. Também descobri que aquela colega de trabalho não era a única outra pessoa. Existiam mais algumas conversas que eu encontrei depois. Aquilo me fez balançar a cabeça sozinha no meio da sala. De alguma forma, Daniel tinha conseguido complicar ainda mais a própria vida. Mariana então escreveu a última mensagem. Mas apesar de tudo isso, eu acho que foi melhor descobrir agora do que continuar vivendo naquela mentira por anos. Eu concordei, porque no fundo ela estava certa. A verdade pode machucar, mas viver em uma mentira costuma ser muito pior. Depois daquela conversa, nunca mais falamos novamente. Alguns meses passaram. Minha vida voltou ao normal, lentamente. Novos planos, novas rotinas e, eventualmente, novas pessoas também. Mas às vezes eu ainda lembro daquela noite, da mensagem que apareceu no meu celular e de como uma única frase conseguiu revelar uma vida inteira escondida. Se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que mentiras podem durar algum tempo, às vezes meses, às vezes anos, mas no final, elas sempre encontram uma forma de aparecer. E quando isso acontece, a verdade costuma chegar de uma vez só, mesmo que ninguém esteja realmente preparado para ela. E foi assim que eu descobri que o homem que eu pensei conhecer por 8 meses, na verdade estava escondendo uma vida inteira. Mas olhando para trás agora, talvez a melhor coisa que aconteceu naquela história tenha sido exatamente aquela primeira mensagem. Porque sem ela, eu talvez nunca tivesse descoberto quem ele realmente era. E se não quiser esperar por parte 2, pode assistir a história completa no meu canal do YouTube.